Queridos irmãos, avançamos no discurso, no sermão de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. O Evangelho começa com um versículo que concluiu o Evangelho de ontem. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então o Senhor salienta que Ele está falando sobre a fé. Ele diz: eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Ou seja, eles olham para o Jesus humano, eles olham para o Jesus histórico, eles olham para o Jesus material, mas eles não creem no Cristo eterno. Eles não creem no Verbo de Deus eterno, que é a pessoa que está ali. Isso é muito comum. Há tanta gente que conhece tanto o Evangelho, mas não tem fé sobrenatural. Esse conhecimento é inútil. São Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Mas qual é o Espírito que vivifica? O Espírito que vivifica é a graça de Deus que entra em nossos corações pela fé. Quando eu discerno em Cristo, o Deus encarnado, e me entrego a Ele com aquilo que a Escritura chama de fé, ou seja, eu deposito nele toda a minha vida, tudo aquilo que eu sou. Quanta gente vê Cristo, esbarra em Cristo, passa a vida toda estudando sobre Cristo, lê livros de teologia, sabe tantas teorias, tantas coisas, mas não conhece o Deus vivo. Não experimenta o Deus vivo em sua alma. Não adianta nada. Vós me vistes, mas não acreditais. Mas Jesus diz: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo assim: todos os que o Pai me confia virão a mim. É a doutrina católica quem diz que nós não conseguimos fazer nenhum ato bom sobrenaturalmente sem o auxílio de uma graça atual. É o que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, sem o impulso de uma graça atual, nós não conseguimos fazer nada sobrenaturalmente. E isso é muito importante, porque quando Jesus diz aqui, todos os que o Pai me confia virão a mim, eu tenho que entender que se eu venho a Cristo, é porque de algum modo eu já estou sendo empurrado pela graça. Eu já estou sendo, de alguma maneira, impulsionado pela graça. Eu acho interessante, as pessoas perguntam assim: será que Deus me perdoa? Só o fato de a pessoa estar perguntando isso já é um sinal de que Deus a dispôs a receber o perdão. Já é um sinal de que há uma graça que o está empurrando para a fonte de onde brota a misericórdia. Portanto, todos esses nervosismos, essas neuroses das pessoas que perguntam: mas será que Deus me escuta? Você só está falando com Deus porque Ele te empurrou. Mas será que Deus gosta do que eu estou fazendo? Você só está fazendo porque Deus te empurrou. Ninguém vem a Cristo se ele não foi impulsionado pela graça divina.
Só que Jesus diz mais: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Ou seja, se eu vou a Cristo, eu vou porque eu sou movido por Deus. Mas se Deus me move para Deus, como é que Deus vai me rejeitar? Como é que Deus vai me excluir? Como é que Deus vai me afastar? Por isso que existem orações que são infalíveis. Quando eu digo a Deus, aumenta a minha fé, essa oração é infalível. Eu quero crer mais em Ti, essa oração é infalível. Eu quero Te amar mais, essa oração é infalível. Aumenta a minha confiança em Ti, é infalível. Porque Ele é incapaz de lançar fora quem Ele atraiu para si. É por isso que no começo da vida espiritual, a oração é uma coisa muito exterior, meio que da boca para fora. Ou seja, a pessoa parece que está rezando, assim, falando com a parede. Mas se ela persevera na oração, a fé começa a se tornar viva dentro dela. Algo começa a se mover. E ele percebe o efeito dessa moção sobrenatural. Continua Jesus: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Sobrenaturalmente falando, a diferença entre um descrente e um crente é a mesma que existe entre um cadáver e uma pessoa viva. Para o Novo Testamento, a diferença entre o justo e o ímpio não é tanto o fato de que o justo não peca e o ímpio peca. Porque a própria Escritura diz que o justo cai 7 vezes ao dia. A diferença é que o ímpio está morto sobrenaturalmente porque ele não crê. Ele endureceu o seu coração. Ele se fechou para a graça. Ele não quer saber de Deus. Ele se trancou do lado de fora do mundo. O justo, ao contrário, é fraco como qualquer outro. Às vezes Deus nos faz sentir a nossa fraqueza de uma maneira até dolorida. Nos faz passar por tentações, mas se a fé que está no meu coração é vibrante, se eu tenho uma fé viva dentro de mim, com tudo aquilo que a fé implica, a reverência por Deus, o temor do Senhor, o respeito por Ele, o arrependimento diante dos meus pecados, o não endurecimento do meu coração, o fato de eu ser conversível, dócil, maleável, obediente, de eu buscar a Deus de maneira contínua, de eu querer mais dEle, de eu ter um compromisso sincero com Ele. Se o meu coração é assim, Jesus diz, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite para a vida eterna. Os ressuscite para a vida eterna. Se a fé viva está em nossa alma, este é um sinal claro de quem vai para o céu. Porque essa fé é ardente. E se a pessoa se empenha, se ela busca crescer cada dia, se ela pede a Deus mais fé, se ela se torna sobrenaturalmente vibrante,
se a sua fé é cheia de luz, é cheia de calor, se ela vai crescendo em amor, ela vai se tornando mais simples, mais dependente, o que acontece é que essa semente da vida eterna já está em nosso coração. Os teólogos dizem que a única diferença entre a vida da graça na fé e na glória é que aqui nós andamos pela fé e lá nós teremos a visão direta, mas é a mesma vida, como dizem os teólogos, que é a vida eterna incoata, iniciada em nossa alma. Então, todos nós podemos pedir ao Senhor mais fé. Ou seja, que nós nos alimentemos mais do Cristo, que o nosso alimento seja o Senhor. Porque o centro de todo esse movimento aqui é o que Jesus está dizendo. Todos os que o Pai me confia virão a mim. Portanto, eu tenho que ir até Jesus, eu tenho que ir a Jesus. Eu tenho que buscar a Jesus, sabendo que eu já estou sendo impulsionado pelo Pai. Se o meu coração deságua em Cristo, se Ele é a minha necessidade mais básica, se eu tenho sede dele, se eu tenho fome dele, se eu não quero me entreter com outras coisas, eu quero mais do Senhor, eu quero me saturar de Cristo, eu quero me embriagar de Cristo, eu quero me embeber de Cristo, eu quero ficar encharcado de Cristo, eu quero ser completamente possuído por Cristo, ainda que eu seja fraco, Deus vai me levar de algum modo à santidade, e ainda que eu não seja perfeito, a fé me levará ao arrependimento final, que só pode ser obtido pela graça puríssima de Deus, é imerecida completamente da nossa parte, e nós iremos para o céu. É por isso que nós temos que cuidar da nossa fé. Veja, nós temos que tomar muito cuidado. Há tanta literatura que mina a nossa fé. Há tantos influenciadores que começam a colocar em questão a nossa fé. E vejam, uma das coisas mais terríveis é quando nós nos afastamos do Senhor e começamos a nos embrenhar nessa selva de contradições, de ideologias, e nos perdemos completamente da fé. Quantas vezes eu vi pessoas que começaram a estudar um autor e não conseguiram sair vivas daquilo, começaram um curso e se meteram naquilo de maneira completamente cega e não conseguiram escapar daquilo sem ser totalmente trituradas em sua fé. É muito difícil alguém ter o domínio intelectual necessário para enfrentar uma selva de contradições, de sofismas, de falácias. São muito poucas as pessoas que são hábeis em fazer isso e conseguem sair do outro lado intactas ou até mais fortes. Ninguém, por exemplo, vai fazer uma expedição no meio de uma mata fechada sem ter treinamento para isso. Nós temos que cuidar da nossa fé. Eu já vi muitas vezes pessoas irem, por exemplo, para as teologias mais racionalistas, mais incrédulas possíveis, desconhecendo aquelas noções tão básicas do catecismo, e se perderem. Se tornam versados em muitos teólogos, mas
com a alma cética, incrédula, sem piedade nenhuma, sem espiritualidade. Não conseguem experimentar Deus, porque estão ébrios de uma cultura livresca. Aliás, hoje em dia até isso chega a ser um luxo. Esta é a vontade do meu Pai, de Jesus, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a fé. Se eu vejo o Filho e creio nele, e essa fé é vibrante, é viva, é forte, é intensa, ainda que eu seja fraco, ainda que eu seja pecador, há uma diferença abissal entre o incrédulo e um crente. O incrédulo é um cadáver. O crente tem vida sobrenatural. Que nós possamos ter essa fonte da vida eterna fluindo de modo muito forte em nosso coração. E somente assim nós não seremos confundidos.